Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Nós estamos reunidos em esta noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Estamos reunidos hoje para falar um pouquinho de uma pessoa muito importante na vida da história da salvação e também na nossa vida. Vamos falar hoje, essa noite, da presença de nossa Mãe Maria, Maria de Nazaré. Essa mulher que caminhou com o povo de Israel, que caminhou com Jesus, que caminhou com os apóstolos e caminha com cada um de nós. Esse mês de maio, mês tão importante, que tantas coisas bonitas, gente, nós celebramos. Celebramos o mês de maio, um mês dedicado à nossa Virgem Maria, nossa mãe. Também esse mês de maio, cada um de nós lembramos a nossa mãe, o Dia das Mães. Quero aproveitar nesse momento, pedir ao nosso Deus que ilumina a cada mãe que está escutando agora nesse momento e a todos nós. Falar de Maria é falar de uma pessoa de Deus. Uma mulher que viveu num pequeno povo de Nazaré. Uma mulher que não tinha riqueza, porém tinha a presença de Deus. Uma mulher que não confiava no poder humano, senão que confiava no poder de Deus. Essa era e é Maria. Maria, que era uma mulher solidária, uma mulher que acompanhava as pessoas que necessitavam dela naquele momento. Podemos desde já, no comecinho, lembrar que Maria, com toda generosidade, com o coração aberto, uma pessoa solidária, foi visitar a prima Isabel, que tanto necessitava dela. São tantas coisas bonitas que a gente podia ficar aqui muitas horas falando sobre a pessoa de Maria. Porém, a gente tem pouco tempo e vamos aproveitar nesse pouco tempo falar de algumas qualidades da vida de Maria. Primeira coisa, era e é mulher de Deus. Não há melhor modo de rezar do que colocar-se como Maria. Maria era uma pessoa que rezava em uma atitude total de abertura aos desígnios de Deus, que quer dizer, a confiança de Maria era plenamente em Deus. Hoje nós deparamos com a figura da Virgem Maria como mulher orante, mulher que rezava, mulher que confiava. Podemos imaginá-la recolhida em oração, quando o arcanjo Gabriel lhe anuncia a sua missão. A resposta de Maria, uma resposta breve: eis-me aqui, eis-me aqui. Porém, era uma resposta muito intensa, porque manifestava plenamente a disponibilidade à vontade de Deus. Que coisa bonita, a disponibilidade. Cada um de nós também, por nosso batismo, também temos que ter essa disponibilidade de fazer as coisas boas nesse mundo, de preocupar com as coisas de Deus. Sim. Então a gente hoje falar de Maria é falar da presença de Deus no meio da humanidade. Também, o que diz o Papa Francisco? A Igreja identifica-se mais uma vez com Maria. Toda a sua fé está reunida em ela, a primeira e perfeita discípula, a primeira e perfeita mulher de fé. Que palavra bonita do nosso querido Papa Francisco. Portanto, no momento mais difícil na vida de fé dos apóstolos, Maria foi quem sustentou a fé da Igreja. Muitas vezes cada um de nós ficamos pensando: o que seria dos discípulos, dos apóstolos, se não tivesse a presença de Maria com eles? Naquele momento tão complicado,
que eles estavam vivendo, que estava passando com a morte de Jesus. Então foi essa presença da mãe de Jesus que fortaleceu o coração daqueles homens. Eles, quando olhavam em Maria, lembravam de quem? De Jesus. Lembravam de Jesus. Nossa Senhora acompanha em oração toda a vida de Jesus. Toda a vida de Jesus. Desde o primeiro momento até no último momento. Maria sempre estava presente na vida de Jesus. Em seguida, acompanha também os primeiros passos da igreja. Maria também reza com os discípulos. E também pede também a Deus por os discípulos. Por obra do Espírito Santo, Maria tornou-se mãe de Deus e por obra do mesmo Espírito é mãe da igreja. Maria leva tudo ao diálogo com Deus. Maria sempre estava aí em diálogo com Deus. Bom exemplo para cada um de nós na nossa vida, não? Sempre está aí em diálogo com Deus. Acolhendo de modo pleno a vontade de Deus. Então Maria acolhia. E sabia que tudo o que ela estava fazendo, não, cumprindo a vontade de Deus. Através da contemplação orante dos mistérios da vida de seu filho, como seria belo se a nossa vida de oração fosse mais semelhante à de nossa mãe. Como seria belo se nossa vida de oração fosse mais semelhante à de nossa mãe. Sabemos que Maria era uma pessoa que rezava. É um bom exemplo para cada um de nós. Maria passava um momento de oração. Maria não ficava fofocando com as mulheres naquele tempo, não. Era uma mulher de fé, uma mulher de oração. Uma mulher que sempre confiou plenamente em Deus. Maria leva tudo ao diálogo com Deus, acolhendo de modo pleno a vontade de Deus. A vontade de Deus. Maria espera que Deus tome as rédeas do seu caminho e guie para onde Ele quer. É dócil e com esta sua disponibilidade predispõe os grandes acontecimentos que envolvem Deus no mundo. Maria encontra-se em oração. Quando o arcanjo Gabriel levar o anúncio a Nazaré. Como eu disse no começo, a resposta de Maria foi: eis-me aqui. É interessante ver que o arcanjo Gabriel, quando vai visitar Maria, Maria está em oração. Sério? Na nossa vida também. Oxalá que a gente tivesse tanto tempo assim para estar num momento de oração tão forte. Sentir a presença de Deus assim, através na oração. Sim. Cada um de nós também temos que dar nosso tempo, como Maria deu tempo para a oração. Certo que no mundo de hoje, muitas vezes, o ser humano não quer parar uns minutinhos para estar sozinho aí, contemplando, rezando, pedindo a Deus. Algumas vezes o ser humano sempre está aí buscando algo. Alguns não conseguem ficar por tanto tempo sem falar com ninguém, sem estar aí olhando aí no celular para ver o que o outro escreveu. Muitas vezes nós perdemos esse sentido. Porém, é tempo da gente recomeçar de novo. Não há melhor maneira de rezar do que se colocar como Maria em atitude de abertura de coração aberto a Deus. Coração aberto a Deus. Senhor, o que tu quiseres, quando tu quiseres ou como tu quiseres. Ou seja, o coração aberto à vontade de Deus. E Deus responde sempre. Quantos fiéis vivem assim a sua oração? Que é mais humilde de coração, reza assim. Digamos com humildade essencial, com humildade simples.
Senhor, o que tu quiseres, quando tu quiseres e como tu quiseres. É importante a gente também, no momento da oração, ser pessoa assim, humilde. Sim, a gente tem que rezar e pedir a Deus para livrar de todos os maus. Pedir a Deus também por as pessoas que muitas vezes nos têm feito alguma coisa feia com a gente. Rezar e pedir a Deus por ela, por essa pessoa. Para que essa pessoa pode mudar a maneira de pensar, porém a gente tem que pedir também a Deus para tirar da gente, sim, esse ódio que a gente tem por esta pessoa. Senhor, o que tu quiseres, quando tu quiseres e como tu quiseres. Uma oração simples, mas que consiste em pôr nossa vida nas mãos do nosso Deus. Que Ele nos guie. Todos nós podemos orar desta forma, quase sem palavras. Sim? E o momento da oração não é um momento que a gente tem que ficar gritando por aí para que todo mundo escuta, não. O momento da oração da gente é um momento que a gente tem que fazer como Maria. Fazer que a nossa oração curta, simples, porém, falamos com o coração, para que essa oração possa chegar até Deus. Sim? A oração sabe acalmar a inquietação, mas nós estamos inquietos. Como eu disse antes, o ser humano sempre está inquieto. O ser humano sempre está buscando alguma coisa. Queremos sempre as coisas antes de as pedirmos. E queremos-las imediatamente. Quantas vezes quando a gente pede alguma coisa a Deus e queremos que a coisa aconteça de um dia para outro. O pensar de Deus muitas vezes não é o nosso pensar. Nós queremos as coisas que acontecem assim, ó. Porém, o projeto de Deus é completamente diferente. E algumas vezes a gente, quando as coisas não saem como a gente quer que a coisa devia sair, a gente fica com raiva, a gente fica nervoso. E algumas vezes começamos a culpar a todo mundo. E não é assim. Não é assim. Sim? Esta inquietação fere-nos. E a oração sabe acalmar a inquietação, sabe transformá-la em disponibilidade. Por isso, é muito importante a gente lembrar sempre de nossa Mãe Maria, que era uma mulher de oração. E deixar que a oração também faz parte e morada do nosso coração. Nosso coração. Pedir ao Senhor a sua presença em cada passo de nosso caminho. Que não nos deixe sozinha. Que não nos deixe cair em tentação. Qual tentação? Qual tentação? A tentação do poder. A tentação de querer ser melhor do que o outro, que a outra. A tentação de querer gritar mais alto na casa. A tentação da vingança. Do ódio. Tudo isso é tentação. Algumas vezes quando a gente escuta a palavra tentação, algumas vezes vem a palavra, o primeiro pensamento é a coisa do demônio. Sim, também é coisa do demônio. Porém, há muitas outras tentações que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Sim. A tentação das brigas nas casas, nas famílias, que algumas vezes acontece, não deveria acontecer. Porém, algumas vezes acontece. Também isso é tentação. A gente tem que pedir a nosso Deus também para livrar a gente dessa tentação. A tentação do desânimo também. De andar desanimado, desanimada. Que não querer saber mais nada das coisas de Deus, da igreja. Não querer saber de nada. Sim. A tentação de querer ficar só na casa. Ou olhando a televisão. Ou passando todo o tempo com o celular na mão. Esquecendo das coisas de Deus. Sim. Isso também a gente tem que pedir todos os dias. Senhor, me livra dessas tentações. Certo? Então a gente podemos ver tantas coisas aí. Com a oração, Maria acompanha toda a vida de Jesus. Toda a vida de Jesus, Maria acompanhou o seu dia a dia com uma fé viva, com a fé em Deus. Sim? E Maria acompanhou toda a vida de Jesus até a morte e a ressurreição.
Sim? E também Maria acompanhou os primeiros passos da igreja nascente. Maria reza com os discípulos. Maria reza com os discípulos. Ela não deixou os discípulos sozinhos, abandonados lá, não. Ela não ficou na casinha dela lá, não, e deixou os discípulos lá, não. Ela estava presente. Ela estava rezando junto com eles. Sim. Maria também reza, sim, com Pedro. Sim, o momento que Pedro passou por aquele momento tão difícil, não? Quando ele lembrava de tudo o que tinha acontecido, não? Sim. O remorso que chegava no coração daquele homem. Porém, Maria estava presente a Pedro naquele momento, ajudando. Maria estava ali, com os discípulos, no meio dos homens e das mulheres, que o seu filho chamou para formar a sua comunidade. Era aquela presença em todos os momentos da vida dos discípulos e também quando estava começando aí os discípulos sair em missão. Orando com a igreja nascente, torna-se mãe da igreja. Olha que bonitas palavras, não? Maria rezando com a igreja, com os discípulos, com os apóstolos, sim, então se torna a mãe da igreja. Acompanha os discípulos nos primeiros passos da igreja, em oração e também na espera do Espírito Santo. Na oração e também na espera do Espírito Santo. Vamos ver mais um pouquinho. Aqui também a gente pode ver o que o nosso catecismo nos explica, não? O catecismo nos explica. Sim. Na fé de sua humilde serva, o dom de Deus, ou seja, o Espírito Santo, encontra o acolhimento que ele esperava desde o princípio dos tempos. Sim. Então essas frases a gente vai encontrar aqui no nosso catecismo, no número 26 e 17. Sim? 2617. Maria está aberta à voz de Deus que guia o seu coração. Maria está aberta à voz de Deus. E nós? Estamos abertos também à voz de Deus? Esse Deus que fala todos os dias com cada um de nós. Algumas vezes a gente não consegue escutar a voz de Deus porque a gente está preocupado com outras coisas. Com outras coisas. Sim? Também que orienta os seus passos onde a sua presença é necessária. É uma presença silenciosa de mãe e de discípula. Presença silenciosa de mãe e de discípula. Maria está presente porque é mãe, mas está presente também porque é a primeira discípula, aquela que melhor aprendeu as coisas de Jesus. Maria conservava todas essas palavras, poderando-as no coração. Aqui a gente podemos encontrar essas palavras no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 19. Assim, o evangelista Lucas retrata a mãe do Senhor no Evangelho da infância. Tudo o que acontece ao seu redor acaba por ter um reflexo no fundo do seu coração. Tanto os dias cheios de alegria, como os momentos mais sombrios, quando até ela tem dificuldade de compreender por que caminhos devem passar a redenção. Sim, então aqui segundo o Evangelho de Lucas, Maria acompanhou Jesus em todos os momentos. Estava aí presente. Nos momentos, alguns momentos não foi tão fácil, porém aí estava presente. Assim também a nossa mãe Maria, acompanha cada um de nós, acompanha toda a história da igreja, em todos os momentos, até nos dias de hoje. Que bom se também nós pudéssemos assemelhar-nos um pouco à nossa mãe. Com o coração aberto à palavra de Deus, com o coração silencioso, com o coração obediente, com o coração que sabe receber a palavra de Deus, deixando-a crescer como a semente do bem da igreja. Aqui podemos ver, para a gente poder assemelhar a Maria, a primeira coisa tem que ter um coração aberto. Um coração aberto, sim, um coração silencioso, rezar, e também um coração obediente à palavra de Deus.
O Papa Francisco fala de Maria como modelo de fé. Maria, modelo de fé. E seguindo o Concílio Vaticano II, segundo o Papa Francisco, ele dizia: quero refletir sobre Maria como modelo da Igreja na ordem da fé, da caridade e da união perfeita com Cristo. Olha bem, na fé, na caridade e na união perfeita com Cristo. Ela é modelo de fé, não só porque, como judia, esperava o Redentor, ou com seu sim aderia ao projeto de Deus, mas porque, desde aquele momento da vida, ela se centrou em Jesus. Em Jesus. Ela se centra em Jesus na cotidianidade de uma mulher humilde, que, no entanto, vive imersa no mistério. O seu sim, já perfeito desde o início, cresce até a cruz, em que sua maternidade abraça todos, e é o modelo de caridade também, como vemos na visitação, porque ela não apenas ajuda a prima, como também leva até ela o Cristo, a perfeita alegria que vem do Espírito e um amor oblativo. Maria é modelo também de união com Cristo, seja com suas tarefas cotidianas, seja no caminho da cruz, até se unir a Ele no martírio do coração. Então a gente aqui acaba de ver tantas palavras bonitas que nosso querido Papa Francisco escreveu, sim, sobre Maria. Vamos agora escutar um cântico também? Sim? Vamos ver se vai sair. Só um pouquinho de paciência que já sai. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Você ninguém, Mãe pura do meu Senhor, em cada mulher que a terra criou, no braço de Deus Maria deixou, no sonho de mãe Maria plantou, para encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Maria de Nazaré, que escutou a voz de Deus. Maria, que, a escutar a voz de Deus, o anúncio do arcanjo Gabriel, ela
se encheu do Espírito Santo. Maria, que mudou completamente depois que escutou a voz de Deus. Na Anunciação, o mensageiro de Deus chama a Maria cheia de graça. E lhes revela esse projeto. Maria responde sim. E daquele momento, a fé de Maria recebe uma luz nova. Concentra-se em Jesus. Recebe uma luz nova. O Filho de Deus, que dela se fez carne e no qual se cumpre as promessas de toda a história da salvação. Como Maria viveu esta fé? Viveu na simplicidade das 1000 ocupações e preocupações cotidianas de toda mãe, como fornecer o alimento, a vestimenta, cuidar da casa. Justamente esta existência normal de Maria foi terreno onde se desenvolveu uma relação singular e um diálogo profundo entre ela e Deus, entre ela e seu filho. Esse diálogo profundo, olha, algo muito interessante, diálogo muito profundo entre ela e Deus e entre ela e seu filho Jesus. O sim de Maria, já perfeito desde o início, cresceu até o momento da cruz. Esse sim de Maria foi um sim de confiança em Deus, desde o primeiro momento do anúncio do arcanjo Gabriel até no último momento de Jesus na cruz. Sim. Maria viveu sempre imersa no mistério de Deus feito homem, como sua primeira e perfeita discípula, meditando cada coisa no seu coração à luz do Espírito Santo, para compreender e colocar em prática toda a vontade de Deus. Foi o que disse o nosso querido Papa Francisco, que Maria viveu sempre imersa no mistério de Deus feito homem. Maria, modelo de caridade. De que modo Maria é para a igreja exemplo vivo de amor? Pensemos em sua disponibilidade para com a prima Isabel. Visitando-a, a Virgem Maria não lhes levou somente uma ajuda material, também isso, mas levou Jesus, que já vivia em seu ventre. Levar Jesus àquela casa queria dizer levar alegria plena. Aqui a gente pode ver nossa disponibilidade de Maria de ir visitar a prima Isabel. Falamos de Maria e de Jesus e nós. Nós que somos a igreja. Qual é o amor que levamos aos outros? É o amor de Jesus que partilha, perdoa, acompanha? Ou é um amor aguado, como se diluísse o vinho com água? É um amor forte ou frágil? Tanto que segue a simpatia, que procura um retorno, um amor interessado? Outra pergunta. Jesus gosta do amor interessado? Não, não gosta, porque o amor deve ser gratuito, como o seu. Como são as relações nas nossas paróquias, nas nossas comunidades? Como são? Para pensar aí um pouquinho, como é essa? Na nossa paróquia, na nossa comunidade? Sim? Nós nos tratamos como irmãos e irmãs? Ou nós julgamos, falamos mal um dos outros? Cuidamos de cada um como o próprio jardim ou cuidamos um dos outros? Sim, essas umas boas perguntas aqui que cada um de nós, durante a semana, podemos ir aí meditando. Como é as nossas relações nas nossas paróquias? Sim, é algo buscando um retorno? Sim. E algumas vezes as amizades acontecem de acordo com as pessoas que, para a gente, algumas vezes sentimos bem com uma pessoa, então essa pessoa sim vai pertencer ao meu grupo. Senão, já não. Não deveria acontecer isso, porém, algumas vezes acontece isso.
Maria, modelo de união com Cristo. Modelo de união com Cristo. A vida da Virgem Maria foi a vida de uma mulher do seu povo. A vida de uma mulher do seu povo. Maria rezava, trabalhava, ia à sinagoga, mas cada ação era cumprida sempre em união perfeita com Jesus. Esta união alcança o ponto alto no Calvário. Aqui Maria se une ao Filho no martírio do coração e na oferta da vida ao Pai, pela salvação da humanidade. Nossa Senhora fez sua a dor do Filho e aceitou com ele a vontade do Pai. Então aqui, gente, podemos ver que Maria tinha uma vida como a vida de qualquer mulher do povo. Rezava, trabalhava, ia à sinagoga. Então era uma mulher que buscava viver o dia a dia. Porém, confiando sempre em Deus. Queremos ser como Maria? Para ser como Maria, a gente tem que ter duas coisas aqui muito importantes. Na verdade são muitas, porém eu vou lembrar aqui rapidinho duas. Sim? Ter um silêncio interior. Sim? E também escutar atento o que Deus fala cada dia. Cada dia. Maria, no seu silêncio interior, é um silêncio, sim, que enche o coração dela de confiança em Deus. A oração de Maria não era uma oração vazia, senão era uma oração cheia de confiança em Deus. Maria também escutava, estava atenta. Sim? Então é bom exemplo para cada um de nós, não? Estar atento com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa oração. Aqui podemos ver também acolhimento, que Maria tinha um acolhimento generoso. Depois de escutar, ela acolhe. E as palavras dão fruto em seu interior, formam raízes em seu coração. Aprendamos de Maria a viver um acolhimento humilde do plano de Deus, aceitando com amor a vontade do Pai, sem desejar outra coisa na vida. E Maria também aqui, podemos ver que ela busca pela vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Sim, a vontade de Deus é conhecer melhor. Sim, Maria buscava conhecer melhor o plano de Deus na vida dela cada dia. Sim, também para descobrir a profundidade da sua missão. Qual que era a missão dela? Se Deus estava pedindo alguma coisa a ela, ela tinha uma missão que cumprir. Assim também na nossa vida, cada um de nós temos uma missão que cumprir aqui nesse mundo. Não estamos aqui somente por estar. Estamos aqui para cumprir com a missão. Cada um de nós, de acordo com o que nos corresponde. A missão de um professor é ensinar. A missão também de qualquer outra pessoa, de um arquiteto, de um advogado, de quem seja que for, é estar sempre a serviço das outras pessoas. Cada um de nós temos uma missão importante aqui nesse mundo, como Maria também, a missão dela muito importante, de levar o amor de Deus à humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Aqui podemos ver também a disponibilidade. Já falei um pouquinho antes, porém quero recordar outra vez. Maria está disposta a fazer o que Deus lhes pediu, seja o que for. Esta é a atitude de um coração que se educou para dizer sim em cada pequena coisa, para pensar primeiro nos outros do que em si mesmo. Abertura e generosidade sem medida, por amor a Deus e ao próximo. Também podemos ver aqui a confiança de Maria em Deus e também em suas promessas. Sim, desde pequena Maria meditou nas promessas de Deus ao povo de Israel. Ela as conhece e sabe que ele sempre foi fiel, apesar da fraqueza do povo. Sua confiança não é cega, está baseada nas ações de Deus. Ela permite que Deus seja o centro da sua vida e se abre ao seu amor. Aqui podemos ver também a coragem. Maria não teme a missão que Deus lhe dá, por maior que seja. Ela se lança com valentia a cumprir o plano de Deus.
Aprendemos de Maria a confiar em que Deus pode fazer coisas grandes com a nossa pequenez, quando nós a entregamos totalmente a Ele. Vamos aprender com Maria. Vamos aprender com Maria para fazer coisas grandes. Se Deus pede algo de você nessa noite, você como catequista, você como ministro da palavra da Eucaristia, ou leitor, ou qualquer um, Deus sempre pede algo em você, porque Ele confia em você e sabe que você pode fazer. A única coisa que você tem que estar e ter essa disponibilidade. Sim? Essa disponibilidade e essa coragem de fazer as coisas. O caminho concreto para estar cada vez mais perto de Nossa Senhora. Esse é um caminho concreto. Por quê? Porque Maria, durante toda a vida, buscou fazer o que Deus pediu a ela. Sim? Duas coisas importantes. A paciência e também uma fé viva. Paciência e uma fé viva. Sim? A fé que precisamos ter. A fé é, portanto, uma das virtudes que sustentou a Nossa Senhora e que sustenta a todo cristão. Diante das piores dificuldades e das situações mais adversas, como essa que a humanidade está vivendo, da pandemia que nos põe isolados e sem certeza do que vai ser amanhã, ou na dúvida sobre quais atitudes devemos tomar. É a partir da fé que precisamos agir, da fé que mantém acesa a esperança, que nos conserva fiéis, ainda que tudo em nossa volta parece que não é nada agradável. Então a gente tem que, nesse momento, sim, apesar de tantas dificuldades que estamos passando, temos que sempre renovar a nossa fé. Maria também passou por muitas dificuldades. Mesmo assim, ela confiou plenamente em Deus. É um bom exemplo para cada um de nós nessa noite. E já para terminar, hoje podemos pedir ao Senhor, com a intercessão da Virgem Maria, o dom e a virtude da fé, para que ela nos conduza com a graça e a ação do Espírito. Na nossa vida, nada acontece por acaso. Em todas as situações, precisamos ver com os olhos da fé, assim como Maria. Maria olhava com um olhar de fé, um olhar de confiança plenamente em Deus. Que assim seja cada um de nós hoje, nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite com todos.